Fala galera, William Bergman aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Tudo 3K Podcast. Thiago, Oi, oi. bem-vindo de novo De aqui. novo eu. E hoje nós estamos com a presença ilustre dela, que é influenciadora, arrasta multidões para onde vai, bonita. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, doutor. Estou super feliz, já com bastante emoção, né? Como eu estava falando aí nos bastidores, que é a primeira vez que estou aqui e durante todo esse tempo que eu estava viajando no Alto Solimões, ainda estou, porque não estou de volta ainda, mas eu acompanhava só pelas redes sociais, né? E é um prazer estar aqui no estúdio do 3K. Igualmente, foi uma luta para a gente conseguir conciliar a agenda, a gente entende, né, por questões de trabalho. Mas antes de começar, você já sabe, a gente precisa falar do melhor provedor de internet da região, Seven Internet, tá bom? Então, se você quer ter uma internet de qualidade, você já sabe, procura Seven Internet, eles têm planos residenciais, planos empresariais, e a marca Seven já está se estendendo. Hoje não é mais só internet. Tem a Seven Store, onde você vai encontrar uma variedade de produtos, ar-condicionado, televisão. Tem também Seven Hotel, que já foi inaugurado o hotel da Seven. Então, é uma gama de produtos ali da marca Seven, você não vai se arrepender. E se você quer materiais de informática, nós temos nosso parceiro LS Computadores. A gente sempre fala que muitos dos nossos aparelhos aqui foram adquiridos na LS. Lá tem produtos de qualidade, variedade de informática, localizado ali em frente do Marechal Rondon, porque eles estão de endereço novo, tá bom? Então vai lá na LS que você vai encontrar tudo no ramo da informática, tá bom? Bonita, né? Foi um desafio muito grande ter você aqui. Eu acho que eu sempre conversava com o Gerson quando a gente ia inaugurar o podcast, e o Thiago que chegou depois, e a gente ficava pensando, mas quem a gente vai convidar, né, para o podcast? Possíveis convidados, e o teu nome foi um dos primeiros, né, que já surgiu, e a gente está muito feliz de ter você aqui, tá bom? E eu já queria te começar te perguntando sobre o nome que você usa, né? Bonita, Bonita Produções. É uma empresa, é um personagem? Como é que funciona essa identificação? Bom, amigo, boa pergunta, né? Realmente, para mim, falar de Bonita Produções hoje, ela se tornou um personagem, né? Antes de tudo, ela é uma empresa realmente, mas hoje o personagem Bonita Produções, que foi surgido aqui em Tabatinga, né? Através de um apelido, ou seja, uma gíria, né? Que eu costumava falar, e isso veio assim de amizades, de falar para as pessoas bonito, bonita, né? E aí, com o tempo, né, eu gostava muito de festa, de fazer eventos, e aí chegou o momento de pensar em que nome que eu vou dar, né, para ser reconhecido os meus eventos, que eu andava muito, né, em São Paulo de Olivença, Tabatinga, promovendo eventos, e no começo a gente era amador, né, e depois, com o tempo, a Bonita Produções veio realmente expandindo aqui na fronteira. É uma história muito longa, doutor. E hoje eu levo, né, aos palcos, porque depois de tudo, né, que aconteceu, os eventos, a gente descobriu esse personagem, né, que hoje vocês estão me vendo aqui, né, eu estou como Daniel San, que esse é o meu nome realmente, como Daniel. Então, é importante, né, falar aqui, né, no podcast para as pessoas que estão nos acompanhando, que quando realmente a Bonita Produções está no seu personagem, né, ela tem toda um, uns look, né, uma produção, né, que ela é mil grau no palco, como apresentadora, até como dançarina, até como cantora, então envolve tudo uma série de coisas dentro de um evento. Então aqui desculpa, só Não, pode para falar. não perder o... Não, eu já ia perguntar o time do seguinte: como começou esse personagem, assim, pela questão das roupas, né? Na hora de fazer as apresentações, porque a gente já viu apresentações da Bonita, Sim, né? sim. E é um negócio bem performático, né? Como é que veio? De onde veio essa inspiração? Se tu se inspirou em alguém? Se foi algum Na, artista, algum famoso? na verdade, assim, a primeira vez, né, porque eu vim de uma família, assim, vamos dizer,
eles nunca aceitavam, né? Nunca aceitavam. Então, assim, meus pais sempre foram contra isso. E teve um tempo que em São Paulo de Olivença teve um Miss Gay, né? E eu fui participar desse evento. Contra a vontade dos seus pais. Aham, fazer adolescente, né? Então, eu resolvi participar e eu ganhei o título de Miss Gay Paulivense no tempo. Eu não lembro muito o ano, mas foi bem incrível. Então, assim, desde lá, eu não esperava ter de volta, né? Aquela sensação, né? De vestir coisas e tudo mais. E foi então que surgiu a Farofa da Bonita Produções, né? Eu posso até contar aqui como surgiu esse evento, Pode, porque claro. que daí que veio a inspiração de usar realmente roupas, looks, né? Então, todo mundo sabe que a farofa é da GK, né? A famosa GK. Então, eu tava um dia com o Marquinhos Pinheiro sentado, a gente já tava enjoado de fazer festa, né? Aí a gente tava pensando assim, Marquinhos, o que que a gente vai fazer para chamar a atenção desse povo para escândalo? Aí a gente pensou, olha, é o seguinte, tá acontecendo uma coisa na rede social que que tá no auge, a farofa da GK. Por que não fazer a farofa da Bonita Produções aqui na Escândalo? E foi do nada, sem acordo nenhum, bora deixar acontecer, vamos apenas organizar como outros eventos, né? Com ornamentação, com isso. Então eu fui pesquisar um pouco na internet como era esse evento. E foi daí então que partiu, né, a ideia, né? A Bonita Produções vai usar quantos looks na noite, né? E foi desde aí então, né? E olha só, durante todo esse tempo e desde lá quando começou isso, eu nunca tive assim uma assessoria, né, que me vestisse. Eu mesmo me virava nos 30, né, para trocar de roupa, para vestir look. Teve até um tempo no Mister, né, que o Mister Tabatinga, eles levavam suas equipes, né? E teve uma vez que uma pessoa que estava arrumando um Mister olhou para mim assim, que eu estava no camarim, né, rapidamente trocando meu look. E ela olhou para mim e disse assim: Bonita, como é que tu consegue se montar, se vestir? Aí eu olhei para ela: amiga, já é a vida, é a vida. É o costume já, porque realmente ninguém sabe o que acontece nos bastidores, mas é um troca-troca de roupa. Eu adoro isso, eu fico muito feliz. E desde aí então, depois dessa inspiração que eu tive da GK, não parou mais. E aí veio lojas e lojas que me patrocinavam. Hoje, para bem dizer, a maioria das minhas roupas são looks, né? Looks de mulher, looks feminino. Então, hoje em dia eu tenho até medo assim de dar meus looks, porque todos os looks que eu uso é uma história que eu levo assim dos eventos que eu já fiz, né? E para mim é inesquecível. Você guarda então os looks. Guardo aqui em Tabatinga, durante essa viagem que eu chego, minha mãe hoje, né? Que minha mãe hoje já aceita tudo. E lá tem uma arara, né? E ela guarda todos os meus looks. Agora nessa viagem eu trouxe mais looks e já estão guardados ali. Então acho que vai ser algo, se Deus quiser, né? Um dia que eu vier mesmo tornar-se alguém na vida, eu já tenho uma história para contar. Mais do que você já é, né? Não é à toa que você está aqui contando a história. E é uma surpresa. Eu participei a primeira farofa e é do jeito que ela tá falando mesmo. Que foi uma surpresa ver que você fazia parte do show, né? Você performava ali, trocava os Uhum. looks. Te dava nervosismo naquela época? Ou- Amigo, acredito que nervosismo eu nunca tive. Sempre foi assim uma inspiração minha mesmo, sabe? Uma força de vontade, né? E eu queria mesmo isso, porque não sei, eu acho que é um dom da gente, entendeu? Não é assim, que eu quero copiar alguém. Eu tive inspiração de Uhum. uma influência, né? De uma grande influência. Mas aquela força de vontade minha sempre de desenhar meus looks, de imaginar, né? Eu quero até aqui dizer que sempre quem fez os meus looks aqui foi a Mildred, lá, bastante conhecida em Letícia, e ela que transformava todos os meus looks, mas sempre eu que desenhei. Olha, eu falava, Mildred, eu quero assim, com esses detalhes assim, tudo mais, entendeu? Hoje a Mildred não, ela nem faz mais minhas medidas, ela só chega lá, manda o que tu quer, que já tá pronto. Nossa. A gente estava conversando no off aqui, Bonita, que você se assustou quando voltou para Tabatinga, né? E Aham. notou a aceitação que o pessoal, que você ainda tem aqui na cidade, que as pessoas te reconhecem, né?
em que momento, acredita assim, enfim, tu morando aqui em Tabatinga, ou enfim, outra cidade, que foi um momento que instalou assim, que tu falou, caraca, eu sou uma pessoa famosa, eu sou uma pessoa conhecida. Não sei se é por conta do meu falar, se é por conta da performance realmente do personagem. Qual foi o momento, assim? Tem alguma história, assim, marcante, assim, que pode contar pra galera? Na verdade, amigo, assim, hoje em dia, atualmente, a ficha ainda não caiu. Uhum. Entendeu? Durante todos esses tempos, eu sempre falo para as pessoas que nunca foi o meu desejo ser influencer, nunca foi. Eu sempre amei fazer eventos, né? Foi um dom meu mesmo, artístico, né? Que fundou tudo ali. E é interessante o povo saber que a influencidade, né, das redes sociais, do meu Instagram, surgiu na Farofa. Foi quando eu fundei. Eu me lembro bem, bem que eu tinha uns 6.000 seguidores, eu não era conhecido tanto assim. Eu tinha meus contatos, né, as pessoas, mas aí depois disso se tornou e eu tive que aceitar, porque até fazer vídeos eu não gostava muito de aparecer, eu não gostava muito assim, sabe? Então foi tudo assim uma coisa que se tornou por si, entendeu? Então quando eu vi, eu já estava assim bastante conhecido, né? É, Foi um estalo, então, é né? isso, entendeu? Só que desde lá, amigo, eu tenho pra mim, graças a Deus, nunca mudei meu jeito, sempre fui uma pessoa pé no chão, humilde, nunca cresci meus olhos assim, sabe? Querendo ser mais que alguém, entendeu? Hoje eu tô em Santo Antônio do Içá, é, o que eu mais gosto assim do interior onde eu vou é estar assim com aquelas pessoas humildes, né, comendo um peixe assado, sabe? Melhor. É tudo que eu mais gosto. Ainda mais quando eu tô em Amaturá ali, né? Eu adoro ficar naquele rio ali, pescar, estar com o povo. Eu sempre me leve pra roça que eu quero viver isso, entendeu? Então é isso, gente. Hoje em dia, esse mundo de influenciedade se tornou por si próprio, entendeu? Então, hoje eu só tenho a agradecer. A ficha para mim ainda não caiu assim, porque eu acho que ainda falta muita coisa para acontecer, entendeu? Então, hoje eu não me acho assim uma pessoa tão famosa. Acredito que eu vou estar famosa mesmo quando eu tiver igual a Patixa, com 1 milhão de seguidores. Foi difícil fazer essa transição, como você reconhece aqui, que essa parte de influência digital começou na Farofa, né? Mas você já era Aham. uma personalidade na Sim, região. E eu arrisco dizer que você foi um dos pioneiros aqui da região em questão de rede social, porque eu lembro que você bate até hoje, né? Os meus seguidores da minha rede social e tal. Você gravar vídeos que naquela época, que não faz tanto tempo assim, mas era incomum. Hoje a gente tem diversos influenciadores, né? Todo mundo quer ser influenciador e não tá errado, tem que ser mesmo, tem que sim. trabalhar isso. Mas naquela época não era tão comum assim. Você Uhum. foi apedrejada, o pessoal criticou, falou o que que esse doido tá O fazendo hate, aí na né? rede social. Se alguma vez foi difícil para você lidar com isso? Muito interessante essa pergunta. Bom, doutor, é uma história bem triste, né? Eu digo assim que torno a falar que agradeço a Deus por ele ter me colocado assim, sabe, no sentido de ser uma pessoa forte, né? Porque se eu fosse realmente uma pessoa de mente fraca, né? Hoje em dia eu tava doido psicologicamente, porque realmente não foi fácil, né, ir para as redes sociais, aparecer, dar o nome, né, criar as ideias, realmente. Vocês sabem que a Bonita Produções, ela teve um tempo que ela foi meme em tudo, né? Até Uhum. mesmo nos looks que ela usava. Figurinha, Então, né? figurinhas, essas coisas. Então, assim, tudo isso, nessa minha trajetória de vida, a Bonita Produções passou por muita coisa. Só que eu vim de um tempo já que eu já vivi muita coisa, entendeu? Então, hoje eu digo assim, nossa, como tudo isso já passou e eu consegui vencer essas críticas, né, as fofocas, as invejas, né, que surgem contra mim, e eu não consigo ir para as minhas redes sociais. Hoje, até hoje eu digo assim, quando aparecem, né, essas pessoas que são contra, que tem sempre uma pessoa que quer impedir, né, o nosso sucesso. Eu sempre digo, vocês, nossa, se eu fosse uma pessoa doida, uma pessoa polêmica, eu tava na minha rede social esculhambando todo mundo, Uhum. entendeu? Porque é tanta da coisa que as pessoas parece que elas é, tem assuntos que matam até a gente.
Já chegou até assuntos assim, nossa, a Bonita Produções foi embora de Tabatinga porque ela estava ameaçada de morte. A Bonita Produções tá não sei aonde, foi embora porque aconteceu isso, que ela é isso, que é aquilo. Eu fico assim na minha pensando assim, meu Deus, o que que esse povo Já teve pensa? algum boato teu que te machucou muito, que você pensou em parar ou seguir outro caminho na vida? Você consegue lembrar de alguma coisa assim? Amigo, eu acho que é assim, que sobre eventos e influencidade, as fofocas às vezes elas servem pra gente, né, é, pensar se realmente a gente está fazendo certo ou errado, né? E muitas das vezes eu não vou dizer aqui que eu não sou uma pessoa santa, né? Não vou dizer que eu sou certinho, né? Então assim, ninguém é santo. A Bonita Produções já errou sim, né? Mas com os nossos erros a gente tenta consertar. E eu gosto de viver essas experiências porque quando a gente vai, por exemplo, fazer um evento que não deu certo, que a gente viu que teve uma falha, lá na frente a gente vai consertando e com o tempo a gente vai aprendendo a fazer as coisas melhor, entendeu? Então, hoje em dia, assim, o que já me machucou, não lembro se algo me machucou para desistir, porque se tivesse mesmo eu tinha desistido. Mas às vezes a gente fica desmotivado, sabe, com algumas coisas, sobre polêmicas, né, que vão para rede social, falam da gente, da vida pessoal da gente, e às vezes não tem provas, né, a gente deixa ali, que eu não tenho coragem, amigo, nunca tive coragem de rebater isso. Eu sempre deixei levar, e eu acredito que é assim, é uma experiência, eu digo assim, para as pessoas que estão me acompanhando, né, que elas possam sempre plantar o bem, porque se hoje, aonde eu estou e o que eu já consegui, eu acho que foi o motivo de eu estar, de eu ter plantado algo do bem e ter colhido agora. E eu agradeço muito a Deus que tudo que eu já fiz hoje, Ele está retribuindo. Não está tudo realizado, mas com calma eu estou conseguindo, graças a Deus. A gente vê que tu és uma pessoa muito humilde, né? Como que foi a tua infância? Tu falou que é de São Paulo de Olivença, né? Sim. Como que foi a tua infância lá em São Paulo de Olivença? Que é uma cidade, assim, que a gente vê que é um pouquinho menor que Tabatinga, né? Uhum. Claro que é mais velha a cidade, com certeza, mas ela é um pouquinho menor, o fluxo de pessoas é um pouco menor, porque, por exemplo, a gente mora em região de trilha e fronteira, então tem um Sim. fluxo de muita gente. Como foi a tua infância com os teus pais, na escola? Como é que foi? Bom, a Bonita Produções, né, o Daniel San, que está aqui, né, eu sempre fui uma pessoa inteligente, sempre, nunca tive vergonha, assim, a minha infância toda, né, na escola eu era um dos melhores alunos, eu era muito pegada, assim, sabe, com a Igreja Batista. Então, assim, eu vivi um momento da minha vida que eu era muito pegado mesmo com Deus, sabe? Minha família sempre foi uma pessoa, assim, humilde, né? E eu nunca tive, assim, vamos dizer, eu nunca tive condições, né? Porque eu sonhava em ser algo, né? Toda criança sonha, né? Todo adolescente sonha em ser algo na vida. Mas meus pais nunca tiveram condições, assim, de me ajudar. E eu sofri muito preconceito também, porque meus pais não aceitavam, né? É, o que eu queria ser. E tudo isso, sabe? Foi questões, assim, de luta mesmo para estar aqui onde eu estou hoje. Eu já ia te perguntar em relação ao preconceito hoje. O Daniel ainda Uhum. sofre preconceito por onde ele anda ou é menos com menos frequência? Eu acho que o Daniel nem tanto. Hoje quem sofre mesmo preconceito é a Bonita Produções, né? Hoje a gente recebe críticas, né? Eu tô acostumado já com as pessoas que são a favor e o que as pessoas são contra, entendeu? Então, para mim, assim, como eu já falei, hoje em dia eu já não sou aquela pessoa, que o fulano de tal falou isso, porque tu tá vestido isso, porque não tá bonito, porque tá uma coisa feia, entendeu? Então tudo isso pra mim é como se entrasse aqui, e saísse aqui do outro lado, entendeu? E eu só fico mesmo prestando atenção nas coisas e como eu já falei aqui, se foi errado, se teve algum defeito, eu procuro consertar.
É isso. Demorou para ter, porque isso é uma maturidade muito grande, Claro. não é? Uhum. Você demorou para construir isso ou tu acha que tu sempre foi assim, ou teve que apanhar muito para perceber que a opinião dessa galera não faz diferença alguma na Bom, tua vida? amigo, eu costumo dizer que eu passei assim por muitas provas, né? Também ouvindo história de algumas pessoas, porque hoje assim eu tenho muitos parceiros empresários, né? Eh, e assim eu vivi quase 2 anos e meio trabalhando na Escândalo. E eu acompanhava sempre a vida do Marquinhos, né? Que é uma pessoa que eu tenho todo respeito. E, e eu acho assim, né? Vendo essa parte, né? Como empresário, produtor de eventos. Então, eu vejo assim o lado das pessoas. Então, eu buscava assim o exemplo das pessoas. Então, eu acho que hoje em dia a maturidade veio assim vendo a experiência de vida de outras pessoas que são algo na vida. Então eu sempre digo, eu tenho que ir por esse caminho, eu tenho que aceitar isso, porque um dia eu sei que eu vou conseguir. E é isso. À noite, eu trabalhei na noite, a gente trabalhou junto já algumas vezes, né? Uhum, À noite uma diversidade, enfim, um diverso grupo de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, né? E como é que era lidar com esse tipo de pessoa, com pessoas difíceis de lidar na noite, por exemplo? A gente sabe que tem uhum, gente muito tranquila para trabalhar, né? Pessoas humildes, pessoas tranquilas, que, poxa, é a questão de cachê e tudo mais, não deu e uhum. tal. Mas tem pessoas que são muito complicadas, né? Como é que é lidar com esse tipo de pessoa? Com os profissionais ou com Sim, o com público? profissionais, Com os profissionais. profissionais. Então, para mim também é sempre sempre foi bom trabalhar com os artistas, né? Hoje em dia tem vários artistas, inclusive você, né, que já passou aí, pessoas que fundaram, né, que o seu nome, que fizeram o seu nome e hoje estão por aí cantando por aí. Então, assim, para mim tudo foi uma questão de experiência também viver com todos os artistas, né? Eu também buscava olhar de que forma, né, posso citar aqui o nome, né? O Marquinhos trabalhava com as pessoas, então eu fui vivendo experiência e aprendendo. Então, para mim é isso. Já se frustrou com alguém na noite? Amigo, sim, mas assim não foi tanta coisa não, Quem foi aquela? Eu ia perguntar também. porque na verdade assim, muitas das vezes, né, em questão assim, como vamos dizer, terminou a noite, né? Acho que eu sempre tive parceiros. Terminou a noite, temos que pagar os artistas, né? E sempre isso, é, assim, foi um compromisso, né, nosso, né, com quem trabalha com produção de eventos. Mas teve sim já eventos que às vezes não deram certo e a gente buscava se endoidar, se virar, mas tinha que pagar a pessoa e às vezes as pessoas não entendiam o nosso lado e a gente tinha que dar nosso jeito, entendeu? Como a gente tivesse assim, como é que eu posso dizer? Como a gente pudesse, né, pagar logo mais com tanta dificuldade, porque promover evento não é fácil, né? A gente depende muito do público. E eu sempre costumo dizer, é, para quem trabalha com eventos, tem que ter amor mesmo pelo trabalho, porque tem às vezes que dá certo e tem às vezes que dá errado. E quando dá errado, pega mesmo pro nosso lado. Tem que ter todo um jogo de cintura, né? Porque Isso, tem diversos outros profissionais É. isso. ali esperando para receber. E eu posso dizer aqui para vocês que durante toda essa vida que eu já passei, né, vários eventos deram errado. Teve eventos que realmente a gente teve que fazer por amor e não ter retorno. A gente só ganhou o mesmo status, mas ninguém sabe o que acontece pelos bastidores. Backstage é difícil. Assim, você mencionou já umas duas, três vezes aqui o Marquinhos, que foi uma parceria que deu muito certo, não é? Sim, Bonita Produções e Escândalos Dance. A Escândalos que hoje, não é, por opção do proprietário, diversos outros fatores, não está funcionando mais regularmente. uhum. Mas na época que você chegou na Escândalos, você diria que a Escândalos tem um antes da Bonita e um pós-Bonita? Tu acha que tu reinventou alguma coisa ali? Ou foi uma soma de esforços ali para a questão da Escândalos, desde que você chegou lá? Eu acredito que eu tive que reinventar.
criar as minhas ideias, entendeu? Porque eu estava no auge no momento, nos tempos, né? E a ideia era somar com a Escândalo, porque a gente sempre foi uma parceria, né? Mas a gente tinha que criar uma ideia para carregar o povo, para chamar o povo, né? Porque, por Uhum. isso que até hoje o povo costuma falar, né? Bonita Produções é a rainha das multidões. Porque, amiga, às vezes eu fico até emocionado que antes de eu entrar na Escândalo, para fundar realmente a Bonita Produções em Tabatinga, eu passei por vários lugares. Eu lembro muito bem que eu inaugurei bares, eu abri porta de bares, inventava cada festa em beira de rua. Era cada coisa, nossa, muita coisa para contar, amigo. Então, acredito que para mim entrar na Escândalo foi um reconhecimento, né? Como a Bonita Produções estava no auge e deu certo a nossa parceria, sabe? Eu entrei assim, acho que era o momento certo mesmo, que Tabatinga estava precisando, né? De eventos, de festa. E hoje eu digo assim, que passou tudo assim, eu acho que num piscar de olhos, porque nem do cansaço eu não lembro. Só lembro que eu vivi muito. Muito mesmo que eu tenho saudade das coisas que eu já fiz, fundei e se tornaram ícones. Tu falou que a festa que mais deu hype foi essa farofa da Bonita, né? Sim. Qual experiência tu pôde levar dessa festa? Quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos negativos dessa festa que tu pôde aprender? Que foi uma proporção de gente muito grande, acredito, Uhum. no dia, né? O que que tu aprendeu com essa festa? Bom, negativo, eu não tenho assim, não me recordo o que deu errado na farofa, porque nas 3 noites, a primeira vez deu tudo certo, né? E como eu falei, eu não tinha nenhum acordo com a Escândalo, a gente criou já depois do sucesso da farofa, né? Então, então assim, para mim ali, tudo a experiência que eu vivi foi de coisas positivas mesmo, que até hoje a repercussão da farofa não para. A última vez que a gente fez foi em Santo Antônio e é a 7ª edição que a gente vem realizando, né? Todo mundo, inclusive quando eu chego aqui em Tabatinga, sou conhecida aí pelos colombianos pela farofa e sempre pergunto quando é que vai ter de novo aqui em Tabatinga, né? Então, eu acho que para mim negativas não tem, porque até hoje para mim são Uhum. recordações boas, né? Que eu já vivi é, muito. E essa tua transição, o que que te fez sair de Tabatinga, né? A gente veio na chegada dos teus trabalhos, por que que você saiu, para onde você foi? Pô, amigo, eu gostaria de falar mesmo a verdade para tirar dúvidas das pessoas, né, que me acompanham e também para aquelas pessoas que me perseguem, querendo o meu mal, pensando o mal, entendeu? Inventando conversas, né, fofocas e outras coisas. Mas enfim, bom, vamos tocar no assunto aqui, né, que eu tava realmente querendo falar. Polêmica, polêmica, Eu já polêmica, senti polêmica. sangue nos olhos. Polêmica, gente, polêmica. Bom, amigo, é assim, como a Bonita Produção já viveu muito, né, eventos, várias coisas, né? Então, assim, amigo, antes de eu ir para sair de Tabatinga, né? Eu já estava nesse momento viajando, né? Que era as coberturas de eventos, que para mim foi uma experiência também que eu tive que viver. Na primeira vez que eu fui para Santo Antônio do Içá, que eu tive diante da Joelma, da cantora Joelma, eu tive um nervosismo, sabe? Que eu não sabia se eu era o repórter ou se eu estava ali para Como abraçar fã. Como como fã. fã, porque eu estava emocionado, né? E só que ali foi um foco, né? Foi um momento, né, que eu tive que ganhar experiência. Se, nossa, se eu continuar fazendo essas entrevistas, cobertura pelos municípios, eu tenho que estudar um pouco, né, ver vídeos para ver como que acontece e tentar melhorar mais. E aí teve outras viagens, eu fui aprendendo, né? E depois veio a política, né? Aqui em Tabatinga. E todos sabem que depois da política, todo mundo, né? Quem é do fulano fica, quem é do fulano não fica, né?
Eu ia tocar nesse assunto, mas Pois é, mas com todo o respeito, né? Porque a Bonita Por que Produções, que tu decidiu te candidatar? amigo, assim, deixa eu. Era do um desejo teu ou foi a galera que foi te incentivando? Bom, assim, eu aceitei para viver uma experiência, porque o acerto mesmo no início era com a minha rede social, né? Como eu já tinha um tanto de O grupo seguidores, político te chamou pra sim, sim, meio que cobrir postagem. isso. Aí, por falta, né, de pessoas, né, para completar, não sei como falar o nome, para completar os vereadores, né, Uhum. e lá entramos num acordo, Bonita, você vai entrar, você aceita, né, veio propostas, e eu acabei aceitando, né. Uhum. Só que a Bonita Produções sempre foi uma causação. Então, por um lado, eu sempre fui uma pessoa assim, sabe? Poxa, eu vou entrar, porque o que eu sempre digo é que eu não sou uma pessoa de duas caras. Se eu tô fechado com uma pessoa, eu vou até o fim. E eu acho que eu fui uma pessoa que me mostrei muito na política. Entendeu? Eu era sozinho ali no meio de um grupo político, mas quem aparecia mais era eu. Só que política, acho que aqui, né, hoje em Tabatinga, posso dizer assim que tudo funciona com quem tem dinheiro, né? Que é aquela velha história, política suja. E eu vivi isso, vi com meus próprios olhos, entendeu? Bate um arrependimento, mas às vezes eu digo assim, nossa, eu agradeço a Deus por ter vivido aquele momento, sabe? Uhum. Foi um momento de experiência para mim mesmo, porque se realmente, se eu chegasse ali mesmo, eu acredito que a Bonita Produções, ela faria assim Eu acontecer. já ia te perguntar, bateu algum arrependimento de algo durante a campanha ou de ter realmente se candidatado? Como tu falou, eu apareci muito, né? Tu É, deu muito a cara a tapa. acredito de ter ser candidatado, porque não era o meu momento, entendeu? Eu Uhum. poderia estar ali fazendo cobertura, cobrindo, fazendo vídeos, né? Mas não era o meu momento Mas era um mesmo. desejo teu? Assim, por um lado, pela emoção, né? De ter, Uhum. ver os comícios, aquela emoção total de o povo, né? Porque eu gosto disso. Sempre gostei de ver a multidão. Por um lado, sim, porque eu focava muito, né, no tempo da política, que eu amava a cultura, né? Tabatinga precisava muito, né, melhorar na cultura, ter oportunidade, dar oportunidade para os jovens, né? E assim, eu pensava muito, né, como produtora de eventos, né, de criar as coisas, de fundar as coisas aqui em Tabatinga. Então, esse era o meu foco, o meu desejo era esse. E até porque eu tinha, no lado político que eu estava, já tinha algo, né, que se a gente ganhasse a eleição, eu já teria, teria algo assim, né, Eu sobre já tinha propostas, é né? uma proposta, Tinha entendeu? propostas. Mas, enfim, não aconteceu. É. Falando em cultura, hoje eu vi um status teu. Na época da campanha, automaticamente, como você levantava muito a bandeira da cultura, Uhum, eu acho que tu te recorda, tu acabou te envolvendo em polêmicas ali com quem então era secretário de cultura, que era a entendi. Mara Bemergui. Uhum, E hoje eu vi que tu compartilhou um print de uma mensagem dela, sim. né? Como é que tá essa relação entre vocês? Amigo, acredito assim que a gente nunca teve uma eh, em questão assim de ser próximos, né, de brigar assim um com o outro, nunca teve isso, entendeu? Nunca teve isso. O que realmente eu batia na tecla era realmente para melhorar a cultura da cidade, entendeu? Nunca foi nada pessoal, entendeu? Direcionado a E ela isso ali. nunca foi nada Era mais o pessoal a ela, povo que. né? O que eu queria realmente era mudar um pouco, né? De melhorar um pouco a cultura da cidade de Tabatinga, entendeu? Então era isso. Então hoje em dia a gente continua, entendeu? Simples assim, não tem rivalidade não de falar mal pessoalmente, que eu não tenho nada contra e nem eu acho que nem ela contra mim, né? Eu só elogio realmente, porque eu reconheço produzir um evento que nem um Fertisol não é fácil. Eu acredito que ela sempre foi uma pessoa guerreira, né? E eu tenho toda admiração por isso, entendeu? Só que hoje tudo tá mudado e a gente quer ver mais Tabatinga crescer. É isso que eu desejo para Tabatinga. Tu ficou uma pessoa na época que tu hypou realmente no Instagram, né? Tinha muito aquela questão das tuas gírias, né?
plé, tra, que tu falava, né? De onde que vinha essas... de inventar Do bonita nada, né? essa é porque eu Plé. tenho interesse em saber, acredito que a galera também. De onde veio? Amigo, Querer que tu falava, né? todas essas gírias veio Gamerra. do meu município de São Paulo de Olivença, isso desde a infância e só pegou auge aqui em Tabatinga. É mesmo, são gírias antigas. Tudo de lá. São todos de São Paulo de O plé Olivença. também. O plé de um amigo meu cabeleireiro, né? Sempre ele falava isso, de São Paulo de Olivença, o Jade Coifé. O Tra já veio também de lá, de São Paulo de Olivença. O Querequeque foi, eu conheci uma menina do Juí que falava assim. Então, tudo isso eu trago assim acho que de raízes, de amizade, entendeu? Que só deu auge, Foram collabs. É. Collabs. entendeu? Mas e aí, por que que tu saiu de Tabatinga? Ah, tá. Pois é, eu já tava pensando nisso, que eu Ia não perguntar falei isso. aí. Então, amigo, depois que passou toda a política, né, aí veio, né, aquela situação que se torna um momento difícil, né, de dezembro para janeiro, e eu vi como a escândalo tinha fechado e os horários daqui de Tabatinga para promover eventos também não tava legal. Inclusive, eu não sei se continua até hoje às 3 da manhã, mas para quem trabalha realmente com evento, a gente precisa de um horário, né, de um tempo para ter retorno. Então eu vi assim que não estava dando certo promover eventos. E como eu já tinha um convite, já que eu andava viajando, conhecendo essas pessoas nos municípios, eu acabei tendo uma proposta para trabalhar numa boate, né? Então eu aceitei na hora. E outra coisa que eu não sei se eu posso comentar aqui, que é uma coisa pessoal meu, mas eu não tenho vergonha nenhuma também de falar. Fui sofrendo por uma pessoa tentando esquecer. Tá mal. Tudo tava Escrito nas escrito estrelas. nas estrelas. É, Veio a assim, né? questão política. Esse momento, assim, sabe? A pessoa já tinha viajado da cidade, eu tava super feliz de não ver mais. Lá ele chegou, se mudou de vez pra Tabatinga de novo. Aí foi no tempo que eu peguei uma recaída, não queria saber mais nem de mim. Assim, meu Deus, eu preciso ir embora dessa cidade, que se eu não for, eu vou estar largado as traças por aqui. Mas Esse essa mano aí pessoa só tá veio me aqui? prejudicar. Essa pessoa tá Essa aqui hoje em pessoa tá dia? em Tabatinga e hoje eu não tenho vergonha de falar. Durante todo esse tempo conhecendo outras pessoas, eu não sei o que aconteu. Eu ainda amo. Olha, bonita, Ó. apaixonado, Bonita tá vendo? ama, todos nós amamos. Normal. E aí? E aí, então, foi quando eu aceitei a proposta de trabalhar numa boate em Santo Antônio do Içá, e eu sou muito grato, né, ao proprietário de lá, que hoje eu estou em Santo Antônio por esse motivo. E só que sempre foi uma combinação, né? Ainda bem que as pessoas entendem, né? Esse meu chefe de Santo Antônio, eu sempre falava, se eu vou estar aqui promovendo eventos, mas eu não quero que me impeça de viajar para fazer coberturas, né? Viver nesse mundo da influencicidade, porque hoje a Bonita é isso, 1000 grau, produção de evento, artistas e influencer. Então hoje eu não sou preso a eventos, então tem todo são várias profissões envolvidas, né? E eu fui para Santo Antônio, entendeu? como Vivi essa foi- experiência. E como foi a aceitação do público em Santo Antônio com a Bonita? Amigo, nos primeiros momentos, né? Com certeza a gente chega já chegando, Chega né? causando, né? Chegou hypado. E hoje eu sou muito grato às pessoas do interior, como eu sempre falo. Eu vivo num mundo humilde, eu gosto disso, gosto assim das aventuras. Santo Antônio do Içá é um povo muito acolhedor, né? Eu gosto muito, sabe, desse acolhimento deles, do município, né? Das pessoas. É um município, assim, bastante desenvolvido, bastante lojas, né? E acredito que quando eu vier mesmo de vez, vou sentir saudade desse acolhimento, do carinho das pessoas que tiveram por mim, né? E de quem frequentou meus eventos e tudo isso. É uma despedida? Amigo, Isso que eu ia perguntar. Vamos dizer que eu estarei entrando de férias, né? Eu vou me dar folga, porque hoje eu sou o dono do meu próprio negócio, graças a Deus. Então, assim, vamos dizer que eu não estou me adaptando com o movimento, porque Tabatinga já é um outro nível, né? Então, eu estarei voltando mesmo porque já estou recebendo propostas, né? Não posso falar que 2026 está vindo aí com tudo, se Deus quiser, mas já estou com propostas já incríveis para ficar aqui em Tabatinga e graças a Deus minhas parcerias também não vão abandonar, tá bom?
quero até falar aqui, aqui no podcast, uma coisa sincera a pessoa que eu tenho muito respeito, né, que durante essas viagens que eu conheci, a prefeita Nazaré de Amaturá, entendeu? Que me deu uma grande oportunidade de fazer coberturas no município. Estou sempre lá com ela, somando, mostrando Amaturá, que era uma cidade bastante desconhecida, né? Que todo mundo fala que era uma cidadezinha ali, né? Pequena e tudo mais. E hoje essa prefeita está transformando a Maturá. Eu vejo, posso dizer aqui com meus próprios olhos, que realmente ali está evoluindo por uma prefeita ali que realmente está trabalhando por aquele povo. Eu amo a Maturá, porque toda vez que eu vou para Maturá, eu ganho um tanto de seguidores do nada, né? E ali também eu faço conteúdo, sabe, que às vezes bate grandes visualizações. É pertinho ali de Santo É Antônio, Amaturá? pertinho de Santo Antônio. Bonita, tu fala muito de festa, né? Tu gosta muito de fazer festa. Sim. Qual o elemento necessário, assim, para tu fazer uma festa que as pessoas se divirtam? O que precisa ter numa festa que tu acha necessário para as pessoas se divertirem? Nas tuas festas. Os ingredientes Isso. da Bonita Qual Produções. é a pimenta do reino que tu joga na festa, pra festa bombar? Amigo, eu acredito que é um marketing, entendeu? O marketing a gente usa, né, para chamar a atenção e criar as ideias, né, durante o evento, porque o evento não é só o artista, a gente também tenta bolar alguma coisa como chamar a atenção do público com venda de ingresso, né, promoções, prêmios que a gente conta sempre com patrocinadores, isso não pode faltar no evento, que são os colaboradores, isso nos ajuda bastante, né, a transformar o evento. Então a gente tem sempre que estar ali bolando algo, né? O molho dali, eu acho, para mim sempre foi assim, trazer os nossos patrocinadores, né, para casa de um evento e poder interagir com o público, com sorteios, com brinde, premiação. Então, para mim, isso sempre foi importante, que chamou muita atenção com o público. É isso aí. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto algumas vezes e eu lembro que vários cantores tu chegou a lançar. Isso aí é fato. Sim, Isso aí É fato. verdade. Vários meninos que estão cantando agora, você deu oportunidade. Tu ainda tem contato com esses meninos? Eles são gratos à oportunidade que tu tenha dado pra eles ou não sei. amigo, já teve pessoas que me machucaram bastante, né? Eu sempre digo assim, eu fico só olhando de longe, porque realmente teve pessoas que já fizeram o seu nome através da Bonita Produções, não só como cantor, mas também como vamos dizer, outras profissões que hoje estão ali no seu lugar, entendeu? E graças a Deus, né, que eu fico feliz por isso que foi um caminho andado pela Bonita Produções, mas já teve sim pessoas que me machucaram, né? Por, por eu estar promovendo um evento e não poder, tipo assim, estar comigo, num certo momento preferir ir para outro lugar. Por motivo de cachês, né? Entendeu? E eu tô sempre dando oportunidade, eu nunca tive, olha, eu tô em Santo Antônio durante todo esse tempo, né? Já faz 4 meses. Já levei muitos artistas daqui de Tabatinga para lá. E eu sempre digo, quem tá do meu lado, quem fala mal de mim, quem fala bem de mim, desculpa, quem fala bem de mim, sempre vai estar onde eu estar, entendeu? Quando Isso se aí. fala em eventos, aonde eu for, não tem por que não dar oportunidade. Eu quero sempre estar dando oportunidade com quem realmente soma comigo. E tem Muito algum bom. destaque lá em Santo Antônio, algum cantor que tu acha interessante, que ele é talentoso? Amigo, eu conheço o Juninho Play, é um cara muito assim dedicado lá e muito conhecido na cidade. E realmente, um dia eu quero dar essa oportunidade para ele, né? E tá aqui em Tabatinga. E vai chegar esse momento, com certeza. A Vai. vida é cheia de surpresa. Não só ele, e como as pessoas também que não são cantores, mas as pessoas que me acolhem lá, né? Que fazem algo por mim, né? Eu gostaria muito, sabe, de um dia, se viessem para Tabatinga, eu receberia com muito carinho. Vamos deixar a Bonita comer um pouquinho do salgado aqui, enquanto a gente faz os agradecimentos.
aos nossos parceiros, né, que vocês estão vendo aqui aparecendo na televisão. É um agradecimento especial à Barbearia Grand Space, o pessoal da Visual e o Café da Gracinda. Enquanto o Thiago estava falando de cantores, eu lembrei, eu lembrei do Zay. Uhum. É da época que você promovia Sim. eventos, né? Uhum. Mas o que que aconteceu com o Zay para ele decidir ir embora daqui? Ele era tão talentoso, era não, que ele tá Sim, ele vivo. canta muito. Inclusive, eu vi que ele reativou o Instagram um tempo desse, né? Tinha problema ali ou ele simplesmente quis ir embora? Bom, amigo, o Zay foi uma das pessoas que eu dei realmente a oportunidade aqui em Tabatinga. E depois ele foi entregue para escândalo por conta do Marquinhos, né? Então, assim, a parte de ele ter ido embora, o motivo, eu acredito que são coisas pessoais, né? Eu nem gosto de estar falando aqui, mas ele é novo, né? Novo, um adolescente. E eu sempre dizia, se com o tempo as coisas vão se consertar, né? E a maturidade pode vir. Mas realmente eu sempre admirei ele como cantor, um bastante profissional, né? Hoje ele me segue também. Tô sempre acompanhando. Então, para a minha total admiração por ele realmente foi como cantor. Agora, pessoal, eu não posso dizer isso, entendeu? Acho que isso não é minha índole tá Teve falando. mágoa aí, eu acho Ah, que vocês teve se mágoa. estranharam pessoalmente, então. Não, acredito que não foi uma estranhação, assim, acho que foi mais da parte dele, né? Agora, eu sempre fui essa pessoa, como eu falei. Eu vivo num mundo, né, apontado pelos outros que não sabem quem eu sou de verdade. Eu nem ligo pra essas coisas, entendeu? E só para o pessoal, realmente, para deixar, eu falei que eu ia deixar tu comer, eu já fui logo perguntando, né? Ah, esse aí Vocês é... estão vendo o Thiago falando toda vez que ele teve a oportunidade de trabalhar com a Bonita, Thiago. Eu Tu era cantor, como que era essa história? Só para os nossos, trabalhar com a Bonita? como que era Ah, trabalhar com a Bonita? sim. Enquanto ela come aí um Enquanto a salgado. Bonita come, né? Eu quero até agradecer de verdade as oportunidades que nós tivemos de trabalhar. Hoje, por motivos de escolha pessoal, eu encontrei Jesus e me afastei dos palcos. Vocês Amém. sabem, né, gente? Mas, ó, falando Atende aí, que eu sério, tô numa, falando bem sério, gente. Assim, eu nunca tive problema nenhum. que eu tô numa Eu entrevista. nunca tive problema nenhum com a Bonita. Se vocês quiserem gravar, se quiser gravar, Bonita, pode gravar, tá? Eu falando aí. Eu nunca tive problema nenhum com ela. Sempre pagou certinho. Todas as vezes que me chamou, sempre me deu assistência. Sempre falava no seguinte: Thiago, investe, investe que tu tem futuro, investe que vai dar certo. Eu agradeço de verdade, porque acredito que essas experiências, como ela mesmo disse, são coisas que a gente pode agregar pra gente, agregar pro nosso futuro. E, enfim, eu agradeço de verdade, porque realmente foi um aprendizado que eu tive. Hoje estou num podcast, né, trabalhando com o William Bergman, meu secretário, meu amigo. Mas, assim, de verdade, eu agradeço. E, ó, que as pessoas falam mal, sinceramente, eu não entendo. Porque, de verdade, você sempre me tratou muito bem, sempre foi um amor de Aham. pessoa comigo, então eu não tenho o que reclamar. De verdade, tá, galera? De verdade. Obrigado. Eu quero até que tocar aqui nesse assunto, doutor Tiago, né, sobre essa questão de sempre a Bonita estar sendo envolvida em polêmicas, né? Realmente, pô, eu acho que hoje as pessoas pensam esse lado, porque realmente eu nunca fui uma pessoa de revidar, né? De ir para redes sociais e me explicar o motivo de ter acontecido isso. Nunca tive essa vontade. Eu sempre tenho assim comigo que um dia eu vou dar a volta por cima, né? Mas sobre questões assim, né, de as pessoas estarem falando mal, porque a bonita é isso, que ela não pagou isso, que ela deve isso, entendeu? Eu acho que isso é história, entendeu? É, em lados pessoais, eu já errei, entendeu? Eu vim já tenho uma trajetória que lá no passado, como eu disse assim, eu comecei com um amador, né? Errei, falhei, entendeu? Tive meus erros. Só que hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa adulta. Tenho meus problemas pessoais, né? Não posso negar isso. E já falei aqui que eu não sou uma pessoa, que eu não sou uma pessoa santa, entendeu? Então, assim, só que hoje em dia a gente
com a maturidade, né, com as experiências já vividas, eu já me tornei uma pessoa adulta e eu sei dos meus compromissos, né? E tem coisas que ainda não encaixaram, né? Mas a gente vai conseguindo com calma. É como eu disse, hoje a Bonita Produções é uma pessoa famosa, só que ainda não tornei uma milionária, não. Um dia, Será? um dia, se eu me tornar, mano, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar as dívidas que tem, né? Dar uma casa para minha mãe e viver em paz. A Entendeu? GQ já curtiu teu story, não curtiu? Amigo, toda vez a GK me acompanha, não só ela, como o Carlinho Mais também, né? Toda vez que eu marco ele. E vai chegar esse momento, né, de eu poder fazer um vídeo. Tu quer ir pro rancho do Maio? Às vezes eu fico pensando, né? Porque às vezes assim, o Rancho do Maio eu admiro bastante, mas pra quem tem coragem. Porque às vezes assim, eu vejo assim, eu não sei se é por trás dos bastidores que tramam tudo, mas eu tenho muito medo assim de passar uma humilhação, O sabe? que é o Rancho do Maia? Eu sou leigo, de verdade. O que é bonito, o Rancho do Maia? Eu acredito que ali é um entretenimento, né? É um reality show, é, William? É, Tá mastigando. Calma, gente, calma. Eu também só ouço falar. Eu Eu também. não acompanho, mas eu acho que é um reality show, É um né? reality show, bonito? Ele convida as pessoas pra lá e ficam dorme lá e fica convivendo, é isso? não, não é um reality, não. Acredito que é um assim é onde as pessoas vão realmente para ganhar seguidores, entendeu? Fazer o Uhum. entretenimento acontecer. E lá sim ele Eles ficam recebe, confinados lá. e ele lá sim ele recebe, né, os patrocinadores, que isso é importante para a rede social dele, né? É, ganhando, né, esse tipo de parcerias, né? Como eu sempre falo, que eventos também é assim. Qualquer evento, né? E ele soma muito, né? Com as Uhum. empresas, né? Com as pessoas e ganha muito com isso. Quem tu prefere? É Carlinhos Maia, GK ou Ítalo Santos? Amigo, pela pessoa que eu sou, do que a Bonita Produção se tornou hoje, né? Quando ela vai para os palcos, se inspira nos looks, eu prefiro a GK. Um dia eu vou conhecer essa mulher e eu quero me tornar essa pessoa. O meu sonho, assim, é ter um closet Tu se só de, inspira nela. só de roupas finas, sabe? Aquilo ali é meu sonho, sabe? É meu sonho mesmo. Mas nunca deixarei de ser essa pessoa que eu tô aqui como Daniel San também. Hoje tu diz que atualmente aceita, né? Como Aham. influencer, como uma pessoa mais Ah, famosa, né? minha. Como que é agora a aceitação dela, assim, quando ela guarda os teus looks, né? Quando ela te Eu acho vê, quando que ela te vê assim na internet, quando ela vê um momento teu que tu estoura, assim, qual é a reação dela? a minha mãe sempre tá torcendo por mim, sabe? Eu nunca mostro ela na rede social, mas a gente sempre tem um videozinho assim, sabe? Mas a minha mãe, tu tá me vendo aqui, é que nem tá conversando com ela. Essa minha autoestima, alegria, toda é dela. Eu acho que eu puxei a minha mãe, né? Minha mãe é bastante divertida, eu devo muito à minha mãe, porque quando eu cheguei em Tabatinga, né, eu vim de São Paulo de Vivência, um dos meus primeiros empregos foi como garçom, né? E quem me levou assim para a prefeitura mesmo, né, que no tempo era o Saul, foi a minha mãe, né, através dos conhecimentos dela. Desde aí que eu fui sendo tabatinguense também. Bonita Produções tem rival? Amigo, boa pergunta também que eu quero dizer para Seja você. sincero. Boa pergunta que eu quero e por favor, grave, pode soltar nas redes sociais. Então, eu acredito, eu assim, com toda sinceridade, não tenho nenhuma rivalidade com ninguém. Agora, existem pessoas que criam isso na cabeça, né? Se batem sozinha, criam rivalidade, entendeu? E eu só fico prestando atenção de longe. Porque, assim, pessoalmente, para querer encarar Bonita Produções e falar na minha cara, que eu quero, você é isso, você é aquilo, né? E eu sou o melhor, né? Ainda não teve ninguém que chegar até a mim para falar isso, entendeu? Inclusive, não tem esconder, não tem por que esconder. Lá em Santo Antônio do Içá, né, existe uma pessoa que se acha rival, né, querendo ser o melhor para promover os melhores eventos. E aí eu fico só olhando de longe. Não conheço a pessoa, gostaria de ser amigo da pessoa, mas pelo que eu vejo,
a pessoa se bate sozinha mesmo ali. Eu tenho até medo de chegar perto. É uma rixa pessoal, então, da pessoa contigo e tu não sabe É por porque quê, eu não né? sei, eu não sei, amigo. Eu acredito assim, né? Acho que a Bonita Produções é uma luz. A luz dela é tão grande que causa inveja nas pessoas, entendeu? E eu sou ciente de tudo, entendeu? Não, não tem essa, não, que as pessoas falam de. Eu sei de muita coisa mesmo. Se eu fosse contar aqui, eu acho que eu teria um livro já contado, de tanto que as pessoas já me querem mal, né? E como eu falei aqui, né? O povo até falou, se a Bonita Produções foi embora daqui de Tabatinga porque estavam ameaçando ela de morte. Já me mataram já. O povo, quando não sabe, ele inventa. Mas é porque você faz bem o seu trabalho, né? E falando em fazer bem o trabalho, olha aqui, ó. Esse troféu top de acrílico, eu quero falar dos meus parceiros lá da Visual. Gostou do link que eu puxei? Lá da, lá da Visual, tá bom? Uma das melhores gráficas aqui do estado do Amazonas, não é nem mais só de Tabatinga, tá bom? Lá na Visual você vai encontrar todo tipo de serviço gráfico e só eles fazem esses troféus aqui em acrílico também, em banner. Você foi lá pro TBT Tecnofest, você curtiu, você viu a identidade visual lá top, que Eu tava fui. nas arenas, que tava no ginásio, tudo aquilo foi trabalho, tá, da Visual, tá bom? Eles ficam localizados ali no bairro do Brilhante, na Avenida da Amizade, já quase no finalzinho da Avenida da Amizade. Você tá me olhando? Pergunta alguma coisa aí enquanto eu como meu salgado. Ah, tá bom, entendi. Tá bom. Bonita, a gente falou anteriormente sobre a questão de ser uma representatividade, né? Por Uhum. conta de você ser homossexual. Tu sente essa responsabilidade, assim, com relação à aceitação? Porque eu te vejo uma pessoa realmente que não tem vergonha. Tipo, tu não tem Uhum. vergonha de ser o que tu Sem é. vergonha. E sem vergonha no bom sentido da palavra, claro. Mas tu não tem vergonha de vestir os teus looks, de performar na hora que tu tá se apresentando. Tu sente uma responsabilidade? Eu posso cortar aí já, acrescentar na pergunta Claro, com também. certeza. Quem é a bonita? Assim, claro, se tu não quiser responder, porque eu Uhum. também não entendo muito esse universo. É transformista, é um travesti, é um gay, é bissexual, ou não sei. Bom, a Bonita Produções, ela é uma artista, entendeu? Quanto ao lado, né, sobre ser gay, né, eu sempre digo que essa é uma coisa pessoal minha, né? Ah, então perdão, desculpa. Desculpa. Desculpa Então, mesmo, de assim, verdade. agora eu não tenho nada contra ser trans, né? O mundo GLBTT, né? Que hoje são vários nomes que eu não decoro, entendeu? Mas tem coisas assim que eu não apoio, entendeu? Porque eu posso dizer aqui que eu tenho um trauma, entendeu? Eu tenho um trauma. Que um dos meus eventos que eu sonhava tanto que ia dar certo, acabou que eu me desmotivei por não por, por, por esse lado, entendeu? Hoje em dia eu posso dizer aqui, né, que é, muitas pessoas aí que estão levantando a bandeira, mas acredito que só por querer aparecer, entendeu? Mas não são de verdade as pessoas que deveriam ser, entendeu? E é esse motivo, entendeu? Às vezes assim eu não gosto muito de estar no meio e nem envolvido, porque rola muita falsidade, entendeu? Rola muito entre eles mesmo, né? Não sei qual é a rivalidade deles, mas eu carrego comigo um trauma do que eu já vivi, né? De ter promovido um evento GLBTT, né? E depois as pessoas vieram pra cima de mim, me crucificaram, né? Como se eu fosse uma pessoa assim, sabe? É, Como eu falei, né? Me perseguiram bastante, mas Uhum. graças a Deus eu dei a volta por cima já disso. Caraca, Não sabia que era um trauma. também não. Eu peço até É. desculpa de verdade de novo, tá? É porque foi assim, né? Num tempo, eu posso até falar aqui que foi um evento que eu fiz em São Paulo de Olivença, Miss Gay, né? E foi um dos melhores eventos da minha vida que eu nunca vou esquecer. Um dos melhores eventos que eu fiz em São Paulo de Olivença foi o Miss Gay. E durante esse tempo eu tava realmente tentando crescer, né? Em eventos. E aí eu errei muito em ter convidado certas pessoas que só foram para destruir o meu evento, entendeu? Estavam ali, né, a meu convite,
comendo, bebendo às minhas custas mas com todo o sacrifício, né, com a premiação que foi dada nos palcos, mesmo assim, as pessoas se revoltaram contra mim. Eu acho que foi um motivo de inveja, né, de ter tudo dar certo, né? E naquela época não existia internet na lancha, né? Porque eu estava decidido a vir embora para Tabatinga. E mais uma vez, naquela época também, era sobre um amor que eu queria estar sempre perto, né? Bonita Corações movida pelo amor Ela também, ama olha só. demais. Eu posso dizer aqui aos meus seguidores, gente, eu sou bom em tudo, sou bom em tudo, só que eu não tenho sorte no amor. Pois é. Aí eu sei que na época não tinha internet na lancha, né? E já estava decidido a vir embora, né? E eu passei esse tempo viajando e na viagem criaram uma história minha. E quando eu cheguei no porto de Tabatinga, o- a minha vida estava acabada, porque só dava eu nas redes sociais, Uhum. como se fosse uma pessoa, sabe, que foi apedrejada mesmo. Mas foi a comunidade? Amigo, assim, depois, né, que o que o povo fala aumenta, né, e inventa e tudo mais, né, e acho que todo mundo, né, mas eu sou muito grato, sabe, porque desde aquele tempo eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu não vou desistir dos meus eventos, eu vou lutar, entendeu? E um dia eu vou ser reconhecido. Há males que vem E para o bem, aquelas né? pessoas que me fizeram mal, né? Eu até costumo dizer, já me viram sentado numa mesa, trabalhando, já me viram felizes. Eu simplesmente olhei para a cara dela e assim, meu Deus, olha as condições dessa pessoa, aonde ele tá, o que eles estão vivendo, e hoje eu tô aqui sentadinho no meu lugar, entendeu? É por isso que eu falo que eu nunca vou ter, assim, sabe, graças a Deus, inveja, falar mal das pessoas. Eu nunca foi minha índole isso. E o que eu tô plantando, né, eu com certeza Deus vai abençoar e tá abençoando, que é colher o bem. Eu sou grato por isso. Perfeito. E o que a gente pode esperar? A gente já está chegando já no final do programa. O que que a gente pode esperar? Você já deu um spoiler, que provavelmente já vai se mudar para Sim, Tabatinga os ou não. projetos O que que a futuros. gente pode esperar de Bonita Produções para 2026? Bom, amigo, a gente vai crescer muito, muito nas redes sociais, com cobertura a questão de querer se mudar para Tabatinga. Não é, vamos dizer, é morar aqui, mas estar sempre viajando para os lugares, porque tudo que eu já vivi durante esse tempo que eu tô fora, tô conhecendo várias pessoas incríveis que gostam de mim, do meu trabalho, entendeu? E tenho certeza que essas pessoas não me abandonarão. E a meta é crescer mais ainda, visitar municípios, né? Mas assim, eu tenho que morar aqui em Tabatinga porque aqui é que tá o negócio, entendeu? E daqui eu posso viajar para qualquer lugar. Uhum. É isso. Claro. Então, a gente deixa esse espaço para você se despedir, tá? A gente te agradece, claro, por ter aceitado o convite nessa tua agenda apertadíssima, né, de cobertura de eventos, publicidade, viagens, enfim. E deixa um espaço para você se despedir do público, a galera que te acompanha, com certeza vai estar assistindo, né? Que você vai chamar todo mundo para assistir esse episódio. Fica com a palavra, fica à vontade aí. Bom, meus queridos, eu quero agradecer muito, sabe, de todo o coração, primeiramente a Deus, né, por dar essa oportunidade de chegar aqui. Quem diria eu estar aqui no podcast do Dr. William, né? E eu tô muito feliz mesmo por essa oportunidade e dizer a todos os meus seguidores que continue me seguindo, continue acompanhando os meus trabalhos. Eu sou grata a cada um de vocês. Sempre quando eu encontro meus seguidores, né, que me abraçam nesse município do Alto Solimões, eu fico muito feliz de conhecer meus seguidores de perto. Sabe, assim, pessoas que me puxam, que querem ter um momento comigo. Nossa, isso me dá muita emoção, fico bastante emocionado, né? Saber que tem pessoas que me amam de verdade, que querem o meu bem. Então, eu assim, sabe, eu não vou desistir. Nessa vida as coisas não são fáceis, não vão pensar que tudo é uma estrela para mim, que tudo é um mundo assim que a gente tá na rede social, a gente tá bem, a gente tem sim nossas dificuldades, às vezes assim, sabe, dá vontade de desistir, mas eu penso muito, sabe, que
o mundo precisa da Bonita Produções, entendeu? Eu digo assim, o Alto Solimões, Tabatinga precisa da Bonita Produções, porque a alegria tá aqui nesse coração e com certeza a gente vai somar muito mais ainda com aonde eu for, principalmente com Tabatinga, que é a cidade que me acolheu bastante. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou tabatinguense, né? E tá somando e a gente vai somar bastante. Vem muita coisa boa por aí em 2026. Se Deus quiser, né, a gente vai estar sempre aqui em Tabatinga somando com muita coisa. Amém. Que Deus abençoe tua Amém. carreira, que você continue brilhando cada vez mais, tá bom, Bonita? Obrigado por ter aceitado aqui o convite de estar Eu conosco. quero agradecer só aqui, né, a Márcia, em nome de Macaco Modas aqui, que me deu esse look hoje para Eu vestir. já ia te perguntar, que essa blusa tá top. Entendeu? Dá o link da loja aí, onde é que é a Macaco Modas, é na Malé, né? Eu quero Vai lá na agradecer maleta. aqui a minha amiga Márcia, né, lá da loja Macaco Modas, né? Hoje eu estou vestindo aqui o look, né? E eu tive questão de trazer aqui pro podcast. Obrigado, Márcia, por ter me recebido hoje, né, com muito carinho. E também, doutor, eu quero falar aqui que eu tô muito triste hoje. Hoje eu tô feliz e ao mesmo tempo triste, porque amanhã eu já viajo bem cedo. E meus seguidores, eu quero que vocês acompanhem, porque a gente vai estar lá no show do Natanzinho, no dia 14. E eu vou estar lá falando de Tabatinga, falando da nossa fronteira. E se Deus quiser, vai dar certo. Eu estando ao lado do Natanzinho, vou fazer ele dar um alô para a cidade de Tabatinga. Amém. Lembra Onde do- que é o show da Tonê? Lembra do podcast, né? Lembra do Tudo Tudo 3K. Manda com um Lá em abraço certeza. pro Tudo Tonantins. 3K, lá em Tonantins. Tá bom? Quero deixar registrado também, mandar um abraço pros nossos amigos da BK Mídia Criativa, que já tá por aqui, pendurado aqui pelo estúdio, tirando Parece um altas Homem-Aranha. fotos. Parece um Né, Homem-Aranha. com a minha amiga Juliana, o pessoal da Vagalume Almeida, lá do meu amigo Edo em Barros, eles que são um casal incrível. A Bonita conhece o trabalho dele já, né? Fazem, se você tá precisando de um álbum de fotos, cobertura de eventos também, tudo isso, BK Mídia Criativa e Vagalume Almeida. Te despede aí, Thiago, para me despedir. Bem, gente, mais uma vez, muito obrigado, obrigado, obrigado. BK Multimídia, olha aí, vocês são muito top. Rapaz, os caras, a gente fica muito, muito bonito na foto deles, né? É verdade. O Tu é TBT doida, Tecnofest foi foto de tudo verdade. deles, pessoal. Juliana, de verdade, tá? Parabéns pelas fotos do Tecnofest. Cara, cada foto top, cara, cada foto bonita. Te esperamos ano que vem, né, bonita? No Tecnofest, ano que vem, né? É Se verdade. Deus quiser, eu Tá? estarei aqui. Cobrir o Será uma Tecnofest. honra, tá bom? Vamos te colocar lá no palco pra falar com a galera, né? Trazer, fazer entrevista Com com os influencers certeza. e tudo mais. Doutor William sempre foi meu parceiro. Devo muito também ao Dr. William, que foi uma pessoa que já somou muito comigo em questão de patrocínio, né? Então, assim, nessa vida de tudo que eu já vivi, hoje eu devo muito, sabe, gratidão a quem me ajudou bastante a transformar um evento. Claro, gente. Muito obrigado por todos. Nós agradecemos de verdade a vocês que nos acompanham. Lembrem-se, sigam Tudo 3K Podcast, dá o like, segue, compartilha, segue a gente no Instagram. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Digita aqui embaixo, Deus é bom o tempo todo pra gente saber que você tá acompanhando. Valeu, até o próximo episódio. Show!